Adventista cegos, guiando cegos. Este é o tema que vamos estudar hoje, através da Bíblia e espírito de profecia. Sejam bem-vindos, meus queridos, ao canal A Luz da Verdade para o Mundo. Eu peço encarecidamente, por gentileza, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, seu comentário, assim você vai estar nos ajudando nessa obra, levando a mensagem de Deus para o mundo. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia, abra ela por gentileza no livro de Mateus, capítulo 15 e o versículo 14. Ali no texto nos mostra que Jesus chamou os fariseus e os hipócritas ali, os escribas, de cegos, guiando cegos, e ambos cairão no mesmo buraco. Ali nos mostra no contexto que Jesus tinha multiplicado os pães, tinha curado aquela filha daquela mulher em Cananeia, e ali os escribas e os fariseus não aceitaram a verdade, que era o próprio Jesus. E eles foram contestar contra Jesus. E Jesus chegou a um momento de chamar eles, guia de cegos, guiando cegos, ambos cairão no mesmo buraco. Foi a situação daquele povo naquela época. Eles viram a verdade, estavam com a verdade, porém não enxergaram, não quiseram ver a verdade. No livro de Lucas, capítulo 6 e o versículo 39, Jesus também ali, contra os fariseus e os escribas, ele lança uma parábola dizendo: pode um guia cego guiar outro cego? Ou pode alguém cego guiar outro cego? De forma alguma. Ambos cairão no mesmo buraco. Aqui no livro de Mateus, capítulo 23 e o versículo 16 e o versículo 24 e o versículo 26, aqui nos mostra que Jesus faz também a mesma coisa. Ele mostra para os fariseus e os escribas que eles são cegos e estão guiando outros cegos. Aqui no versículo 16 do capítulo 23, Jesus diz assim: ai de vós, guias cegos. Jesus lança aqui uma palavra ai. Esse ai quer dizer maldito, é uma maldição sobre a vida daqueles fariseus, daqueles escribas e até próprio dos judeus, que não aceitaram a verdade, que era ele próprio. O próprio povo também, que o aguardava, ficaram cegos, não quiseram aceitar a verdade que é Jesus. Então é interessante, meus queridos, aqui, que Jesus mostra cegos guiando cegos. Essa era a situação daquele povo naquela época. Eles estavam cegos, não queriam enxergar a verdade, que era o próprio Jesus. No versículo aqui 24, ele ainda diz: guia cegos, que coais um mosquito, porém engolis um camelo. Jesus aqui mostra também que eles estavam cegos, guia cegos. E aqui no versículo 26 ainda, do capítulo 23, ele mostra fariseus cegos. Queridos, naquela época de Jesus, havia grandes multidões cegas. Não queriam enxergar a verdade. A verdade estava ali, a verdade era Jesus, a verdade hoje é Jesus, e muitos estavam cegos. E hoje não é diferente. Na igreja hoje tem muitos cegos, cegos guiando cegos. A igreja hoje está numa situação tão caótica que
a maioria das pessoas estão cegos. Organização, instituições, pastores estão cegos, não querem receber repreensões, não querem receber advertência. Isso não é só a organização da igreja, não é só os pastores, mas também muitos membros estão cegos, e esses guias cegos que estão na responsabilidade grande de guiar e orientar e levar a igreja ao caminho do Senhor, estão cegos e guiando muitos lá. E lá dentro, sendo guiado muitos membros por esses líderes cegos, eles se tornam também cegos. E é cegos guiando cegos. E ambos vão se perder. Queridos, isso aqui é uma verdade que está escrito na Bíblia e nos espíritos de profecia. Eu quero ler aqui alguns textos do espírito de profecia. Quero lhe mostrar o estado hoje da igreja. É cegos guiando cegos. Não querem aceitar as repreensões, não querem aceitar hoje a verdade e estão num estado de grande apostasia e estão cegos. Eles não querem enxergar a verdade como ela é, não querem aceitar mais que tem que haver uma mudança. A coisa saiu do controle e hoje a situação é muito caótica. Bom, meus queridos, abra, se você tiver esse livro aí, Testemunho Seleto, volume 1, na página 329. Diz aqui a pena inspirada, usada por Deus. Isso aqui, meus queridos, é a palavra do Senhor Jesus, do próprio Deus. Ele diz o seguinte aqui: foi-me mostrado que a maior causa de o povo de Deus se achar agora nesse estado de cegueira espiritual é o não receberem a correção. Então, meus queridos, o estado da cegueira espiritual hoje da igreja, do povo de Deus, é não receberem a correção, não receberem a advertência. Estão cegos. E diz aqui: muitos têm desprezados as reprovações e advertências que lhe foram feitas. A testemunha verdadeira condena o estado morno do povo de Deus. A palavra do Senhor condena o estado, condena, meus irmãos, o estado dessa situação que está na igreja hoje. A cegueira espiritual. E diz aqui outro texto, no livro Testemunho Seleto, volume 1, página 335, o mesmo livro. Acompanhe aqui comigo, se você tem esse livro. O espírito de ódio que tem havido por parte de alguns, por haverem sido reprovado os erros existentes entre o povo de Deus, tem trazido cegueira espiritual e um terrível engano às suas almas. Torna-lhes impossível discernir o que é certo e o que é errado, apagaram sua própria visão espiritual. Esse é o estado, meus queridos, da igreja adventista. Estão cegos, guiando cegos. Não querem aceitar a correção, não querem aceitar que estão na apostasia e tem que haver uma mudança. A liderança, o cabeçário, o poder que estão nesses homens de alta responsabilidade não querem aceitar, não querem pregar reforma dentro da igreja e nunca vai haver essa reforma. A pena inspirada diz que nunca vai haver uma reforma dentro da igreja adventista, porque chegaram numa situação de tão cegueira que não querem mais enxergar aonde está o erro. E diz aqui ainda,
no mesmo livro, Testemunho Seleto, volume 1, na página 332. Ela diz aqui ainda, meus queridos: os que são repreendidos pelo Espírito de Deus não devem surgir-se contra um humilde instrumento. Os que são repreendidos pelo o mais simples e humilde instrumento de Deus, não deve eu ou outro qualquer jamais ser contra, porque ali é Deus falando, é Deus e não um falível mortal. Ela diz que falou para salvá-los da ruína. Os que desprezam essa advertência serão deixados na cegueira para se iludir-se a si mesmo, Então, meus queridos, os que ficaram deixados na cegueira vão se iludir, vão se perder, meus queridos, porque o cego que guia outro, ambos vão se perder, ambos cairão no mesmo buraco. É a situação da igreja hoje. Não se tem mais correção, não se aceita mais a advertência, não se aceita mais, meus queridos, o erro que está lá dentro. Eles acham que estão salvos, está dentro da igreja da forma que está. São cegos guiando cegos. Vamos ler aqui mais outro texto sobre esse assunto, meus queridos. Esse texto está no espírito de profecia, é a palavra do Senhor. Diz aqui no livro Testemunho Seleto, ainda volume 1, na página 330, diz assim: a fé e o amor são áureos tesouros, elementos de que há grande carência entre o povo de Deus. E diz aqui: foi-me mostrado que a incredulidade nos testemunhos de advertência, a animação e reprovação está afugentando a luz do povo de Deus. A incredulidade fechou-lhe os olhos, estão cegos, e de modo que se acham ignorantes de suas verdadeiras condições. A testemunha verdadeira assim descreve a cegueira deles. Essa é a realidade, meus queridos, hoje na igreja. A cegueira, não querem ver a apostasia, os erros que estão dentro da igreja. A igreja tem passado do seu limite e os irmãos, a liderança, a organização, todos não querem enxergar. E diz aqui: e não sabeis que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Esta é a condições de muitos guias cegos, guiando cegos. Se eu e você for por esses guias cegos, nós vamos cair num buraco profundo. Estamos perdidos, meus queridos. Essa é a realidade do povo que se diz que tem a verdade, porém estão cegos, da mesma forma que foi lá no tempo de Jesus, que aqueles escribas e fariseus, até com os judeus, que não quiseram aceitar a verdade, enxergar os erros deles. Hoje a igreja se procede dessa forma. E diz aqui, meus queridos, a mortal letargia do mundo está paralisando vossos sentidos. O pecado já não vos parece repulsivo, porque estáis cegados por Satanás. Esse texto está no Testemunho Seleto, volume 2, na página 75. Queridos, hoje muitos estão cegos por Satanás. Satanás tem colocado o mundo dentro da igreja e o povo não está enxergando. O povo estão cegos, cegos guiando cegos. É por isso que no livro Eventos Finais, na página 44, diz lá
que o estado da igreja é de Laodiceia e a presença de Deus não está nela. No livro Grande Conflito, na página 388, diz lá que apostasia, apostasia, apostasia. Ela fala 3 vezes. Apostasia, apostasia, apostasia. É isso que se encontra em todas as igrejas. Hoje as igrejas não querem enxergar a verdade, principalmente a igreja adventista. A igreja adventista, ela está cega no sábado, no vestuário, na alimentação, na política, no ecumenismo. Ela está cega na música, na mudança de pastores, agora é pastoras, mulheres anciãs sendo ordenadas para ter cargos que não deveria ter. Quem já se viu uma mulher na igreja adventista ser pastora? Isso não existe. Eu tenho repetido aqui várias vezes, é a cegueira, meus queridos, espiritual. A igreja está cega na pintura, na maquiagem. Muitas irmãs vão para a igreja parecendo uma palhaça, pintada, unhas decoradas, cabelo pintado de azul, de vermelho, usando até joias. Eu já vi isso várias vezes dentro da igreja. Mulheres usando joias, braceletes. Queridos, é uma situação que os pastores vê e se faz-se de cegos. Porque, na verdade, eles conhecem a verdade. Eles são cegos. Eles mostram que faz de conta que não vê. E a apostasia entrando dentro da igreja de uma forma que hoje é cegos guiando cegos. Hoje, a igreja, ela está cega na adoração. A adoração não tem mais, porque se comemora no horário do culto, no culto divino, que é para adorar a Deus, se comemora todos os dias. É dia do pastor, dia do ancião, dia da criança, dia das mães. É tantos dias, meus queridos, que não se tem mais um culto de reverência apropriado, dedicado ao Criador. Hoje todos os cultos têm festa, tem comemoração. A adoração caiu sobre terra. A igreja, irmãos, está cega, não quer enxergar mais nada. E aí é onde lá no livro Eventos Sinais diz que a igreja está no estado de Laodiceia e a presença de Deus não está mais nela. E é apostasia, apostasia, apostasia. É o que se encontra em todas as igrejas adventistas, meus queridos. Está nessa situação. Está lá no livro Grande Conflito, na página 388. A cegueira espiritual do povo de Israel, daquele tempo dos escribas e os fariseus, dos judeus. A cegueira espiritual daquele tempo do povo que vivia morrendo espiritualmente no deserto, está da mesma forma hoje. O povo de Deus, eles estão cegos e guiando cegos. O erro está à vista, está na luz do dia, porém eles estão numa escuridão que não querem enxergar. E vai acontecer, meus queridos, uma desgraça sobre esse povo que está cego. Vão cair num buraco que é a perdição, vão perder o céu. Oxalá que eu e você não esteja cego, porque a pior tristeza, a pior desgraça, nenhum ser humano, meus queridos, é estar cego espiritual. Se você perde a visão, você perdeu a visão do seu corpo, que é um órgão do seu corpo. Isso não te impede de você se salvar. Agora, quando você perde a visão espiritual, não quer enxergar o erro, não quer enxergar a verdade, você vai continuar no pecado, você vai pecar contra o Espírito Santo e morrendo assim, pecando na teimosia contra o Espírito Santo, você perde a salvação. Oxalá, meus queridos, que eu e você não fique cego, abra os olhos, seja um adventista, seja um cristão, testemunhe,
mostre para o mundo os mandamentos de Deus, os princípios, as doutrinas, as profecias. Porque hoje a igreja está cega, ela não quer saber de pregar a verdade, ela quer festa, ela quer fantasia, ela não quer mais pregar a verdade. E quem prega a verdade é cortado, é perseguido. E quando a igreja assinou aquele tratado de liberdade religiosa, ela se comprometeu com a ONU. Ela estava cega naquele dia e está cega até hoje. Ela se comprometeu com as autoridades. Ela ali ficou mais cega ainda. Interessante, meus queridos, ela assinou um tratado de liberdade religiosa entre todos ali. Porém, quem é que tem liberdade religiosa hoje na igreja adventista? Se eu tenho liberdade religiosa, eu tenho o direito de pregar no púlpito os pecados, eu tenho que advertir o povo. Porém, se eu fizer isso, eu não tenho essa liberdade, eu sou cortado, eu sou rejeitado. Por isso a igreja está cega. É como Jesus falou, eles coam um mosquito, porém engolem um camelo. Eles pregam na teoria, mas na prática eles estão cegos. Na teoria eles veem a verdade, conhecem a verdade, mas na hora de praticar a verdade e aceitar a verdade, estão cegos. E é cegos guiando cegos, porque os membros são dirigidos pelos cabeças, pelos homens que estão na alta responsabilidade, nas organizações, nas instituições, nos distritos, nas associações. Esses homens, eles guiam os membros, e os membros indo por eles, sendo um protocolo que tem que seguir, eles se tornam cegos, e é cegos, guia cegos, homens ministros guiando cegos. Queridos, que Deus o abençoe, não seja cego, abra os olhos, estuda a Bíblia e espírito de profecia. A igreja, ela precisa ser advertida. Advirta a igreja, pregue com todo o poder e toda a autoridade. Porque, meus queridos, essa foi a minha decisão na minha vida. Enquanto eu tiver vida, eu vou pregar a verdade. E só quem vai me impedir é o Deus Todo-Poderoso. Se Ele permitir, eu vou continuar no nome de Jesus. Se inscreva nesse canal, deixa o seu like, seu comentário sobre esse assunto. Se você gostou, aperta o sininho aí, se inscreva e que Deus te abençoe. Ajude essa obra se inscrevendo. E eu agradeço a todos os inscritos desse canal. Eu procuro responder a todos. E que Deus abençoe no nome de Jesus.